E se o maior profeta de Israel tivesse morrido sem jamais ver o cumprimento da promessa? No alto do Monte Nebo, diante do pôr do sol, Moisés contempla a terra prometida, mas sabe que nunca pisará nela. O que Deus lhe revelou em seus últimos instantes não foi apenas um horizonte distante, mas uma visão que atravessaria os séculos e mudaria para sempre a fé de toda a humanidade. O cenário é solene, carregado de emoção e despedida. Moisés, o servo de Deus, sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Durante anos, ele guiara Israel pelo deserto, suportando murmurações, intercedendo em favor do povo e revelando o caráter de Deus a cada passo. E agora, ao se aproximar o momento de sua partida, o próprio Senhor lhe mostra que, apesar de sua fidelidade, a terra prometida não seria pisada por seus pés. A justiça divina se mistura com a misericórdia, e a história do profeta torna-se um testemunho eterno de que o Senhor é tanto Pai amoroso quanto juiz justo. O coração de Moisés, no entanto, não se encheu de amargura ou revolta. Mesmo sabendo que sua sentença estava decretada, ele permaneceu fiel ao seu encargo de pastor e líder. O Senhor o chamou ao tabernáculo junto a Josué, e ali, sob a nuvem da presença divina, foi feita a transição de liderança. A obra do grande libertador estava chegando ao fim. Mas a missão de conduzir Israel à terra de Canaã precisava continuar. A cena se intensifica quando Moisés, movido pelo Espírito do Senhor, entoa palavras de advertência e louvor, um cântico profético que ecoaria nas gerações futuras. Ele falou da bondade de Deus, da rebeldia de Israel e das consequências da infidelidade. Suas palavras, registradas em Deuteronômio 32, eram ao mesmo tempo poesia e profecia, lembrando ao povo que a vida e a morte estavam diante deles e que a escolha caberia a cada coração. E então o momento final se aproxima. O Senhor chama seu servo ao Monte Nebo, no cume de Pisga, diante de Jericó. Ali, de pé sobre as rochas, com o vento do deserto cortando seu rosto envelhecido, Moisés contempla a terra pela qual tanto havia lutado. Seus olhos percorrem os vales férteis, as montanhas verdejantes, os campos que manariam leite e mel. Ele vê o futuro de Israel, vê tribos estabelecidas, cidades erguidas, colheitas abundantes. Mas também vê em visão profética as rebeliões, os exílios, as dores e, acima de tudo, a promessa maior. O Messias que viria para redimir não apenas Israel, mas toda a humanidade. Seu coração, já cansado, se enche de paz. E conforme o relato sagrado declara, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Deuteronômio 34, 5, 6. Israel chorou por Moisés 30 dias, e não houve outro profeta semelhante a ele, a quem o Senhor conhecesse face a face. A memória de sua liderança, suas orações, sua intercessão e sua fé permaneceram como um legado eterno, mas sua morte não foi derrota. Foi testemunho, um testemunho de que a promessa de Deus não falha, de que sua lei é imutável e de que seu amor é tão verdadeiro quanto sua justiça. A vida de Moisés nos lembra que a verdadeira vitória não está em alcançar glórias terrenas, mas em permanecer fiel ao Senhor até o fim. E assim, ao encerrarmos essa jornada, surge o convite que cada um de nós, assim como Moisés, escolha permanecer firme, confiando no Deus que conduz, que sustenta e que cumpre suas promessas. Pois a morte de um servo fiel é apenas o início da eternidade que o aguarda. Ao olhar para Moisés, o homem de cabelos brancos que durante décadas se colocara entre eles e a ira de Deus, o povo não via apenas um líder, mas um pai. A cada ruga em seu rosto estava escrita a história de batalhas travadas em oração, de noites em claro intercedendo pela nação, de lágrimas derramadas em favor daqueles que tantas vezes lhe haviam virado as costas. Quantas vezes, quando as transgressões de Israel já mereciam juízos severos, foi a súplica de Moisés que se ergueu como muralha diante da ira divina. Agora, à beira de sua partida, o povo sentia pesar, remorso e um arrependimento profundo. O coração de cada israelita se apertava ao lembrar que foi justamente sua rebeldia que levou Moisés a pecar, abrindo a ferida pela qual o fiel servo de Deus não entraria em Canaã. O desaparecimento do libertador seria, em si mesmo,
Uma repreensão viva, mais forte do que qualquer palavra poderia expressar, para que aprendessem a não repetir no futuro os erros que haviam manchado sua história. Deus, em sua sabedoria, escolheu falar ao coração do povo, não apenas por meio de bênçãos concedidas, mas também pela ausência delas. Quando o Senhor remove aquilo que não valorizamos, é para nos despertar do torpor e levar-nos de volta ao caminho da vida. A morte de Moisés seria a grande lição, um chamado divino para que Israel entendesse: nenhum homem, por mais fiel que seja, pode carregar sozinho o fardo da infidelidade do povo. A responsabilidade de obedecer não pertencia apenas ao líder, mas a cada coração. Era como se o Senhor lhes dissesse: aprendei com o passado, para que não torneis a sobrecarregar aquele que vos guiará daqui em diante. Não façais com Josué o que fizestes com Moisés. Assim, no pranto coletivo ecoava a mensagem silenciosa de que a confiança deveria estar não no homem, mas no Deus que dirige a história. Naquele mesmo dia, o céu se abre com uma ordem direta, firme e solene. Sobe ao Monte Nebo, mostra e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos. Deuteronômio 32, 49 e 50. Era o chamado final de Deus a seu servo. Moisés já havia subido montanhas para falar com o Senhor em nuvens de glória. Já havia se retirado do acampamento para momentos de íntima comunhão. Mas agora o convite era diferente, um chamado misterioso. Não para trazer uma nova lei, não para interceder por Israel, mas para entregar sua própria vida nas mãos do Criador. Não haveria cortejo, não haveria amigos ao redor, não haveria testemunhas humanas para registrar sua última respiração. A mais dura prova não era a morte em si, mas a separação do povo que amara como filhos, cuja história estivera entrelaçada à sua própria. E ainda assim, mesmo diante da solidão que o aguardava no cume do Nebo, Moisés não se deixou dominar pelo medo. Seu coração aprendera a confiar, na mesma fé que o sustentara diante do faraó, no Mar Vermelho, no deserto escaldante. Agora ele se apoiava para entregar seus últimos instantes. Se era duro deixar Israel, entregava-os nas mãos daquele que jamais falha. Se era doloroso não pisar em Canaã, repousava na certeza de que havia uma herança maior, invisível aos olhos, mas eterna nos céus. Seu último suspiro seria um ato de rendição, não de derrota. Assim, passo a passo, o idoso profeta se prepara para subir a montanha, carregando consigo não apenas a memória de um povo, mas a esperança de uma eternidade com o Deus que o chamara desde a sarça ardente. Pela última vez, Moisés esteve diante da congregação, o coração tomado pelo Espírito do Senhor. Suas palavras soaram como um cântico, como o sopro final de um pai que abençoa seus filhos antes da partida. Um a um ele pronunciou bênçãos sobre as tribos de Israel e, ao final, elevou a voz em louvor supremo, proclamando: não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro. Deuteronômio 33, 26, 29. Essas palavras soaram como uma coroa, selando não apenas a vida do profeta, mas também a aliança de Deus com sua nação escolhida. Em seguida, o momento se fez silencioso. Sem alarde, sem despedidas teatrais, Moisés voltou-se da multidão e, com passos firmes, começou a subir o caminho pedregoso do Monte Nebo. O idoso profeta caminhava sozinho, mas em sua solidão havia uma presença invisível. O próprio Deus o conduzia para seu último encontro. No cume de Pisga, ergueu-se sobre as rochas e seus olhos, ainda fortes, contemplaram a vastidão da terra prometida. Ao oeste, cintilavam as águas do grande mar imensas e serenas. Ao norte, o Monte Hermon erguia-se como uma muralha contra os céus. Ao leste, o planalto de Moabe se estendia, lembrando-lhe de vitórias recentes. E ao sul, o deserto, aquela terra árida e infinita, que guardava cada passo de sua jornada com o povo rebelde.
Era como se todo o cenário de sua vida estivesse pintado diante de seus olhos, reunido num só olhar. Ali, na solidão do monte, Moisés mergulhou em memórias que ardiam em sua alma. Recordou o dia em que deixou para trás as riquezas e a glória do Egito, escolhendo ser contado entre os escravos de Deus. Viu-se novamente no silêncio do deserto, guardando os rebanhos de Jetro, até o instante em que a sarça ardente lhe revelou o chamado divino. Reviveu os milagres poderosos, as águas do mar se abrindo, o maná caindo do céu, a rocha jorrando água no deserto. Cada lembrança era um testemunho do cuidado de Deus, mas também um peso de dor. Apesar de tantos sinais, Israel frequentemente escolheu a rebeldia. E agora, diante da terra que fluía leite e mel, Moisés compreendia que sua longa luta chegava ao fim. Pensou em seus sacrifícios, em suas súplicas, em cada lágrima derramada pelo povo. Tudo parecia ter custado tanto, e ainda assim, tão poucos estavam prontos para herdar a promessa. Seu coração se apertou. De todos os que saíram do Egito como adultos, apenas 2 entrariam em Canaã. O contraste entre o esforço de toda uma vida e o resultado aparente quase lhe fez pensar que tudo havia sido em vão. Mas ao erguer os olhos, encontrou novamente a certeza que sempre o sustentara. O plano de Deus é maior do que os olhos humanos podem enxergar. Moisés havia guiado Israel até os limites da promessa, e agora entregava nas mãos do Senhor aquilo que não podia concluir. Sua vida não fora medida pelo número dos que entraram na terra, mas pela fidelidade com que se manteve diante de Deus. O profeta que um dia duvidara de si mesmo no deserto de Midian, agora, no cume de Pisga, podia descansar no fato de que cumprira o chamado até o fim. Apesar das lágrimas silenciosas que talvez quisessem brotar de sua alma, Moisés não se lamentava do peso que carregara. Sabia em cada fibra de seu ser que sua missão não havia sido fruto de acaso, mas designada diretamente pelo Deus eterno. Lembrava-se de quando, diante da sarça ardente, tremendo de insegurança, tentara recusar o chamado, e ainda assim foi sustentado pelo Senhor. Desde aquele dia, jamais rejeitou o encargo que lhe fora entregue. Nem mesmo quando Deus, em momentos de ira, lhe propusera libertá-lo da responsabilidade e destruir o povo rebelde, Moisés aceitou. Pelo contrário, intercedeu com lágrimas, pedindo que seu próprio nome fosse riscado do livro da vida, se fosse preciso, para que Israel não fosse destruído. Essa entrega total mostrava quem era Moisés. Não apenas um líder, mas um verdadeiro pastor de almas. Embora tivesse enfrentado provações amargas, ele também experimentara as mais ricas manifestações do favor divino, testemunhando o poder, a glória e a ternura de Deus. E em seu coração sabia ter feito a escolha mais sábia, preferir sofrer com o povo de Deus, a gozar por breve tempo os prazeres do pecado no Egito. Contudo, havia uma sombra que pairava sobre sua memória. Um momento de desobediência que maculava toda uma vida de fidelidade. Quando golpeara a rocha, tomara para si a glória que pertencia somente ao Senhor, e esse único ato se tornara a razão pela qual não entraria em Canaã. Ao olhar para trás, essa transgressão lhe pesava mais que todas as batalhas. Se pudesse apagá-la, não teria receio algum da morte. Mas Moisés não se deixou dominar pelo desespero. Ao contrário, renovou seu arrependimento, reconhecendo que a fé no sacrifício prometido era suficiente para obter perdão. E ali, no silêncio do Nebo, elevou novamente uma oração, confessando sua falta e clamando pelo nome de Jesus, o Messias que ainda viria, mas cujo sangue já estava assegurado diante de Deus. Sua alma encontrou descanso na certeza de que a misericórdia divina cobre o pecado do arrependido. Foi nesse estado de entrega e paz que o Senhor lhe concedeu um dom extraordinário, uma visão panorâmica da terra da promessa. Não como se vê um horizonte distante, enevoado e incerto, mas clara, viva, radiante em cada detalhe, como se estivesse ao alcance de suas mãos. Diante de seus olhos se descortinava Canaã não apenas como era, mas como se tornaria sob a bênção de Deus, um segundo Éden. Ele contemplou montanhas cobertas de cedros imponentes, colinas adornadas com olivais e perfumadas vinhas que exalavam seu aroma no vento suave. Viu planícies verdejantes e férteis, flores colorindo os campos,
frutos maduros pendendo de árvores abundantes. Palácios de palmeiras se erguiam ao lado de campos dourados de trigo e cevada. Os vales eram regados por riachos cristalinos, onde o canto dos pássaros ecoava em harmonia com a brisa. Entre os rochedos, enxames de abelhas selvagens guardavam seus tesouros de mel. Tudo resplandecia como a herança preparada pelo Senhor. Enquanto contemplava, seu coração reconheceu que aquela era de fato a terra descrita por suas próprias palavras, inspiradas pelo Espírito. Bendita do Senhor, com o mais excelente dos céus, com o orvalho, e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude. Deuteronômio 33, 13 e 16. A promessa estava ali, vívida e real, como prova de que Deus cumpre tudo o que fala. E enquanto seus olhos passeavam pela beleza indescritível da terra, sua alma repousava no Deus eterno, que havia guiado seus passos desde o palácio do Egito até a solidão da montanha. Sobre o Monte Nebo, Moisés não apenas contemplou a terra prometida, mas atravessou em visão os séculos que se estenderiam diante de Israel. Viu o povo que tanto amara conquistar Canaã e se estabelecer tribo por tribo, mas também enxergou a dura realidade de sua futura apostasia, os cativeiros, as ruínas de Jerusalém e o peso da dispersão entre as nações. E quando o Senhor lhe abriu mais o horizonte, seus olhos repousaram sobre a mais sublime cena da história: o nascimento de Jesus em Belém, envolto em humildade, acompanhado pela música dos anjos e pela estrela que conduziu reis do Oriente. O coração do velho profeta se encheu de reverência, pois as antigas palavras ecoaram vivas diante dele. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Ele viu o Messias caminhar em bondade, curando, amando, ensinando, mas também sendo rejeitado pelo próprio povo que dizia honrar a lei do Deus que ele mesmo havia dado no Sinai. E quando Cristo, entre lágrimas, lamentou sobre Jerusalém: a vossa casa ficará deserta, Moisés, mesmo séculos antes, compartilhou da dor do Salvador, chorando com ele, sentindo em seu peito a agonia da rejeição e o peso da incredulidade humana. A visão, no entanto, o levou ainda mais longe. Moisés acompanhou o Redentor ao Getsêmani e sentiu o peso do cálice amargo, viu o beijo da traição, as mãos que o feririam com açoites e zombaria. Percebeu a sombra da cruz erguida diante de si e compreendeu com temor e esperança que o Filho de Deus seria levantado como a serpente no deserto, para que todo o que nele cresce tivesse vida eterna. O choro amargo do meu Deus, por que me desamparaste?" penetrou sua alma, e ele tremeu diante da cena. Mas a visão não terminou na escuridão da sepultura. Viu a pedra removida, a vitória do ressuscitado e o céu se abrindo em triunfo. Viu anjos em adoração, portas eternas se erguendo e Cristo entrando como conquistador, levando consigo uma multidão de resgatados. Foi-lhe mostrado que ele mesmo, Moisés, participaria desse cortejo eterno, que serviria ao rei e abriria os portais da glória para recebê-lo. Diante disso, o rosto do profeta brilhou com luz celestial. Todas as dores, sacrifícios e provações de sua vida pareceram pequenas, tão leves diante do peso eterno de glória muito excelente. Seu coração se encheu de júbilo, pois teve certeza de que vivera e sofrera não em vão, mas como participante da obra redentora do Filho de Deus. Do alto do Nebo, o Senhor abriu diante de Moisés visões que iam além do tempo, e o coração do velho profeta se expandiu ao contemplar a missão do Evangelho. Ele viu os discípulos de Cristo, homens simples, mas cheios do poder do Espírito, levando a luz do Evangelho ao mundo. Testemunhou multidões, outrora presas em trevas e idolatria, sendo libertas pela mensagem da cruz. Embora Israel, segundo a carne, tivesse falhado em sua missão, Moisés percebeu que a promessa a Abraão não havia sido anulada. Todos os que crescem em Cristo se tornariam filhos da fé, herdeiros das mesmas promessas e chamados a guardar a lei e proclamar o Evangelho. Alegria inundou sua alma quando viu a luz se espalhando sobre as nações, um novo Israel se levantando, não definido pela genealogia, mas pela fé que une todos ao Redentor. Em sua mente soou como música o eco da profecia:
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e Moisés se regozijou porque a obra de Deus não fora frustrada, mas cumprida em escala ainda maior. Mas enquanto a cena se ampliava, seu espírito estremeceu diante de uma visão de horror. Assim como os líderes judaicos haviam rejeitado Cristo enquanto professavam guardar a lei, agora o mundo cristão, professando aceitar a Cristo, desprezava a própria lei de Deus. O brado que ecoara em Jerusalém, crucifica-o, se repetia em outra forma com o grito, fora com a lei. Moisés viu o sábado de Deus sendo pisado e uma instituição falsa erguida em seu lugar. Seu coração tremeu ao pensar: como poderiam aqueles que dizem amar a Cristo desprezar os mandamentos dados por sua própria voz? Contudo, em meio à apostasia, vislumbrou um pequeno grupo fiéis que exaltavam a lei e permaneciam firmes. Viu a grande batalha final, quando os poderes da terra se uniriam contra os que guardam os mandamentos, mas também contemplou a intervenção divina. Deus se levantando em juízo, os céus e a terra tremendo, sua voz ecoando em concerto de paz aos fiéis. O clímax da visão culminou na volta gloriosa de Cristo. Os mortos justos ressurgindo em vida imortal. Os vivos sendo transformados em um piscar de olhos, e todos ascendendo em triunfo para a cidade santa. E então, diante dos olhos cansados do profeta, surgiu a cena mais sublime. A terra, renovada e liberta da maldição, resplandecia em beleza indescritível, muito além da Canaã terrena que ele havia tanto desejado. Ali não havia mais pecado, dor ou morte, apenas vida eterna e paz perfeita. As nações dos remidos habitavam em segurança, e o Israel espiritual finalmente entrava na boa terra prometida, não a de fronteiras temporais, mas a eterna morada de Deus com seu povo. Moisés contemplou essa glória final com júbilo inefável. Todas as peregrinações, lutas e sacrifícios haviam chegado ao fim, e o grande líder que durante tanto tempo guiara um povo errante no deserto, agora via o Israel de Deus descansar para sempre no lar eterno. Essa era a consumação do plano divino, o clímax da esperança que sustentara seu coração em cada passo da jornada. E ao perceber a grandeza do livramento, o rosto de Moisés brilhou com a certeza. As promessas de Deus nunca falham. A visão gloriosa se desvanece, e os olhos do profeta repousam novamente sobre a terra prometida. Como um guerreiro que cumpriu sua última batalha, Moisés se inclina para o descanso. A Escritura declara com simplicidade solene: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Os anjos de Deus mesmos o sepultaram, ocultando seu corpo da idolatria de um povo que facilmente poderia transformar o túmulo em objeto de veneração. E assim, no silêncio de um vale esquecido, guardado por celestiais vigias, repousava o maior líder que Israel já conhecera, o homem a quem o Senhor falara face a face, que conduziu sinais e maravilhas diante de reis e nações e que carregara com fé e perseverança o peso de um povo inteiro. Nenhum outro profeta em Israel alcançara tão íntima comunhão com o Eterno. Mas o descanso de Moisés não seria eterno, pois o próprio Senhor tinha outro plano. A Escritura revela que, se não fosse por aquele único pecado em Cádiz, ele teria entrado em Canaã e seria trasladado sem provar a morte. Ainda assim, o túmulo não pôde retê-lo por muito tempo. O próprio Cristo, acompanhado pelos anjos que haviam sepultado o servo fiel, desceu ao vale de Moabe. Pela primeira vez na história, o poder da morte seria desafiado e vencido. Satanás, exultante por ter conduzido Moisés à transgressão, julgava que a sentença divina "és pó, e em pó te tornarás" lhe dava posse eterna sobre o profeta. Com seus exércitos das trevas, ele se interpôs diante dos mensageiros celestiais, clamando que Moisés lhe pertencia. Lembrou diante de todos que até mesmo aquele servo não conseguira cumprir plenamente a lei. Acusou-o de ter tomado para si a glória que cabia unicamente a Deus, e em tom de ousadia lançou de novo suas antigas acusações de injustiça contra o governo divino. Mas ali, diante da sepultura selada, o grande conflito chegou a um ponto decisivo.
O inimigo das almas reivindicava o corpo de Moisés como seu cativo, mas o príncipe da vida estava presente. Cristo não respondeu às acusações com debate humano. Não recorreu a argumentos para convencer o traidor. Em majestade e autoridade divinas, pronunciou apenas a ordem de poder eterno. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Diante da voz que um dia ecoaria sobre todos os túmulos da terra, o silêncio caiu sobre o vale. O poder da sepultura foi quebrado, a vitória de Satanás anulada, e Moisés ergueu-se dos mortos, revestido da imortalidade. O servo fiel, que havia conduzido Israel até os limites de Canaã, agora foi conduzido por Cristo a Canaã celestial, a pátria eterna que nunca mais seria perdida. Aquele descanso não terminara em derrota, mas se transformara em triunfo eterno. Moisés, que uma vez pedira para ver a glória de Deus, agora vivia na presença dela para sempre. Cristo não se abaixou a contender com o inimigo. Não precisou enumerar as cicatrizes deixadas pela rebelião de Satanás no céu, nem expor as mentiras que no Éden haviam mergulhado a humanidade na dor. Não trouxe à lembrança a astúcia com que o acusador enredara Israel na murmuração e, num momento de fraqueza, surpreendera Moisés em pecado. Todas essas acusações poderiam ter sido levantadas, mas o Filho de Deus, em majestade serena, apenas declarou: "O Senhor te repreenda." Diante dessa palavra de autoridade divina, o adversário foi silenciado. Naquele instante, Cristo inaugurava a obra que culminaria na destruição definitiva do império das trevas. O poder da morte seria quebrado e o cativo seria libertado. O túmulo se abriu. O servo de Deus ergueu-se glorificado, e a supremacia de Cristo foi estabelecida diante do universo. A ressurreição, até então esperança, tornava-se certeza eterna. Os justos mortos viveriam de novo. Em seus próprios méritos, Moisés não tinha defesa. Era um legítimo prisioneiro da morte, cativo pela lei da transgressão. Mas ele possuía um libertador, não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo. Foi arrancado da sepultura e recebeu a vida imortal. O profeta que guiara Israel até os limites da terra prometida, agora ascendeu com seu Redentor à verdadeira Canaã, a cidade eterna de Deus, e em sua história revelava-se ao mundo uma das mais sublimes lições da redenção. A salvação nunca é fruto do mérito humano, mas sempre da graça divina. O pecado pode cobrar seu preço, mas a cruz de Cristo e o poder da ressurreição proclamam que a morte não tem a palavra final. Ao mesmo tempo, a vida de Moisés também testemunhava o outro lado do caráter divino, a justiça de Deus. O Senhor não pôde atender à súplica de seu servo para entrar em Canaã, porque havia uma lição que não podia ser apagada. A obediência a Deus deve ser estrita, e a glória pertence somente ao Criador. O erro de Moisés não podia ser ignorado, pois o povo precisava compreender a seriedade do pecado e o perigo de tomar para si o que pertence unicamente ao Senhor. Contudo, o céu não esqueceu o fiel líder, o Deus que contara cada lágrima, que anotara cada súplica e registrara cada ato de serviço paciente, não permitiria que seu servo fosse privado da herança eterna. No cume de Pisga, onde o coração de Moisés se partira em renúncia, Deus lhe deu algo infinitamente melhor. Não apenas a Canaã terrena, mas a Canaã celestial, onde não há morte, nem pranto, nem dor, a verdadeira promessa do Senhor cumprida em toda a sua glória. No Monte da Transfiguração, a história de Moisés encontrou seu desfecho glorioso. Aquele que havia pedido séculos antes para entrar na boa montanha, agora estava ali, não apenas como peregrino, mas como testemunha da glória do Filho de Deus. Ao lado de Elias, que não conheceu a morte, Moisés representava os que seriam ressuscitados, enquanto Elias representava os trasladados vivos. Juntos, foram enviados pelo Pai como portadores de luz e glória para confortar o Salvador na hora de sua maior luta. A oração de Moisés, outrora negada em relação à Canaã terrena, cumpria-se agora em plenitude, pois estava no Monte Santo, na herança de seu povo e diante daquele em quem todas as promessas de Israel se cumpriam. Essa foi a última visão mortal concedida do servo fiel. Não em fracasso, mas em vitória, não em renúncia, mas em cumprimento eterno. A vida de Moisés é apresentada como um tipo de Cristo. Ele mesmo havia dito a Israel:
O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Assim como Moisés foi preparado na escola da aflição e da humildade para guiar o povo até a fronteira da Canaã terrestre, Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento para guiar seu povo à Canaã celestial. Mas ao contrário de Moisés, o capitão de nossa salvação não revelou fraqueza ou imperfeição. Ele morreu não por sua culpa, mas para nos abrir caminho à verdadeira terra prometida, onde não haverá morte nem separação. O Monte de Pisga deu a Moisés apenas uma visão, mas o Monte da Transfiguração revelou a certeza. Em Cristo, todas as promessas de Deus se cumprem. A Escritura resume com clareza o paralelo entre servo e filho. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança, até ao fim. Hebreus 3:5-6. Moisés foi servo. Cristo é filho. Moisés guiou o povo até os limites da promessa. Cristo é a própria porta da promessa. A história de Moisés nos ensina que a fidelidade, mesmo em meio a falhas humanas, pode ser honrada por Deus, mas aponta ainda mais para o Filho perfeito, em quem temos plena redenção. A morte de Moisés não foi o fim, mas um testemunho vivo de que em Cristo até os limites da sepultura podem ser vencidos. E como Moisés contemplou a glória do Redentor no monte, assim também nós somos convidados a olhar para ele e conservar firme a esperança até o fim. E assim, ao contemplarmos a vida de Moisés, percebemos que a verdadeira grandeza não está em conquistar terras ou títulos, mas em permanecer fiel até o fim, confiando no plano perfeito de Deus. Cada passo de sua jornada nos ensina sobre perseverança, sacrifício e esperança, e nos lembra que a verdadeira promessa não é temporal, mas eterna. Moisés viu o cumprimento de tudo no Messias, a esperança que transcende séculos e vence a morte. A verdadeira herança não é a terra, mas a eternidade. Você está preparado para a sua própria subida ao monte? Deixe sua opinião sobre esta jornada nos comentários e inscreva-se agora para não perder a próxima história que revela os segredos do grande conflito.